paz esteja contigo. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei com você a partir de hoje e nos próximos 5 dias. Nos próximos dias estarei dando continuidade na leitura e exposição dos Salmos, meditando no 4º livro da divisão historicamente estabelecida no livro. Essa 4ª divisão se inicia no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. Boa parte desses salmos são anônimos, com exceção do Salmo 90, que foi escrito por Moisés, e do Salmo 101 e 103, que são de autoria davídica. O conjunto dos salmos, de 93 até o 100, exaltam a soberania do reinado celestial, como veremos. No dia de hoje, estarei expondo os 3 primeiros salmos, o 90, o 91 e o 92. Vem comigo. O Salmo 90 apresenta a eternidade e a imortalidade divina em contraste com a temporalidade e mortalidade humana. O Salmo 91 nos apresenta a devoção e confiança em Deus como atitudes que nos trazem benefícios incontáveis. E no Salmo 92 há uma apresentação muito intrigante, pois olhando bem de perto, parece que esse salmo apresenta um resumo dos 2 salmos anteriores, pois nele o salmista fala da eternidade divina, a transitoriedade humana e conclui com a bênção decorrente da confiança em Deus. Vamos ao Salmo 90. Esse salmo é atribuído a Moisés e, como disse anteriormente, ele é um dos 3 salmos desse 4º livro em que o nome do autor é declarado. Nos demais, os autores não são mencionados. Além de ser mencionado o nome de Moisés como autor desse salmo, ele é chamado de o Homem de Deus. Esse título, Homem de Deus, deve-se ao fato de Moisés ter sido o maior líder e profeta que Israel tinha conhecido até então. Por isso o título Homem de Deus serve bem ao autor. Bom, vou apresentar o salmo dividindo em 5 partes. A primeira parte, nos versículos de 1 e 2, Deus é celebrado como refúgio para todas as gerações, pois desde o princípio ele é. A segunda parte, nos versículos 3 ao 6, é a mortalidade humana que recebe destaque. A terceira parte, nos versículos 7 ao 10, a ira de Deus é justificada na celebração, pois ela é quem retribui com a mortalidade aos nossos pecados. Na quarta parte, os versículos 11 e 12, Moisés esclarece que devemos aprender com o contraste apresentado na celebração e preferir a verdadeira sabedoria. E na conclusão, Moisés celebra com uma oração a Deus, pedindo sua bênção sobre todos os seus servos, nos versículos 13 ao 17. Observe que na primeira parte, onde Deus é apresentado como o refúgio de seu povo, Moisés faz questão de enfatizar que Deus não passou a ser o verdadeiro refúgio somente durante o tempo do seu ministério. Não, Deus sempre foi e sempre será o refúgio dos que confiam nele. E olha que interessante o que é mencionado no versículo 2. Moisés escreve que antes de todas as coisas criadas houvesse existido no tempo, Deus já era uma realidade e, como tal, já era o refúgio certo e fiel para aqueles de seu tempo, ou aqueles que futuramente nele depositariam a confiança nesse refúgio. E por esse raciocínio, entendo que Deus não passou a ser um refúgio. Ele é, em sua natureza, eternamente um refúgio para os crentes. Outro detalhe que é explorado por Moisés nesta primeira parte da celebração é como nós diferimos de Deus, pois somos fragmentados em gerações, onde uma sucede à outra. Mas em Deus não há fragmentos, ele é o mesmo diante de todas as gerações humanas que possam existir. Somente ele é eterno e possui a imortalidade em si mesmo. Enquanto nós existimos por um período de tempo, morremos e damos espaço para uma próxima geração. Mas Moisés assevera com essas palavras iniciais que o eterno Deus não deixou e nunca deixará de ser o refúgio fiel para todas as transitórias gerações humanas que nele crê. Na segunda parte, Moisés apresenta o ser humano e sua natureza, detalhando a nossa completa fragilidade, pois viemos do pó da terra, ou seja, algo que foi criado antes de nós e somente depois fomos criados. E essa realidade nos torna vulneráveis, porque do pó viemos e para o pó novamente retornaremos. E isso é apenas uma questão de tempo. Mas, falando sobre Deus, Moisés reafirma que o tempo não é algo para ser considerado por ele,
pois para ele não há diferença entre muito tempo ou pouco tempo. Ambos são nada diante dele, pois sua natureza não sofre variação ou mudança. Porém, o ser humano, diante dessa eternidade divina, é apenas um momento que passa brevemente, assim como uma erva que surge através do orvalho, cresce e em pouco tempo ninguém mais a encontra, pois seca e morre. Na terceira parte do Salmo, Moisés estabelece que a nossa fragilidade e mortalidade são devidos à ira divina que constante vigília se estende contra os nossos pecados. E é justamente essa ira divina que nos faz ter um progresso rumo à fraqueza e inutilidade, de modo que ao atingir a fase maior de maturidade, nós desfrutamos de cansaço e fraqueza ao invés de prazer e alegria. Não há um progresso de bem-estar, mas sim um progresso de degradação e mortalidade. Ou seja, o pecado fez com que o ser humano fosse mantido preso debaixo da ira de Deus, e ao invés de seguir rumo ao sucesso e prazer, segue para a sepultura e inexistência nesse mundo. Agora, na quarta parte, Moisés nos dá instruções de como devemos nos comportar diante de tamanha fragilidade e certeza de morte. Ele encaminha o ensino de modo a considerar apenas uma realidade, a saber, o ser de Deus, que por bondade nos concedeu a oportunidade de habitar neste mundo, ainda que por um pequeno período de tempo. E essa consideração deve nos conduzir, tanto em pensamentos como em esforços, a rejeitar as atitudes pecaminosas, pois elas têm sido a causa de toda essa trajetória de fragilidade e mortalidade. E através desse entendimento, conduzir nossos corações a uma postura de humildade, conquistando com isso vidas muito mais excelentes em temor, pelo vislumbre da ira divina que vigia sobre os nossos pecados. De modo que, ao pensar assim, nossos caminhos seguem conscientemente uma conduta em conformidade com a lei de Deus, alcançando sabedoria em nossos procedimentos diários. E é esse o sentido das palavras. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Na última parte do Salmo, Moisés se põe a celebrar a Deus em oração, pois certamente, diante da complexidade do relacionamento divino-humano, a súplica por compaixão deve ser constante. A miséria é uma realidade em nossas vidas e, portanto, as ações divinas devem ser com benignidade, gerando em nossos corações uma imensa gratidão pelo amor de Deus. E insiste com Deus para que nos conceda alívio diante de todas as dificuldades que somos diariamente submetidos. E, por fim, ora para que Deus nos faça desfrutar das nossas boas obras que foram realizadas através da graça divina que repousa sobre nós, os que sabiamente consideramos a nossa fragilidade e honramos a Deus em nossos poucos e frágeis dias. Agora vamos falar sobre o Salmo 91. Falo sem nenhum medo de errar. Este é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Muitos utilizam de suas páginas abertas para afastar os males de seus lares. Outros recitam ele por completo para trazer sobre si mesmos uma sensação de proteção. Bom, nesses dois casos, a realidade é uma só. Ambos representam uma mera superstição, pois as palavras desse salmo, assim como todas as escrituras, só são válidas quando nossas vidas se adequam a Deus e aos seus justos ensinos. De nada vale a utilização da Bíblia como um objeto mágico ou de poder inerente em si mesma, como vemos nos filmes, onde basta mostrar a Bíblia e os fantasmas e demônios fogem. As palavras desse salmo e todas as verdades bíblicas devem ser adquiridas e absorvidas por um coração que ame a Deus e deseje os seus justos princípios acima de tudo e qualquer coisa. É para essas pessoas que as palavras desse salmo fazem toda a diferença. Bom, preciso mencionar algo que considero importantíssimo antes de expor este salmo. Você deve compreender que as promessas contidas nas páginas desse salmo são reais e confiáveis, mas não pode deixar de considerar uma coisa essencial. E essa coisa é: nenhuma dessas promessas estão acima da vontade suprema de Deus. Você deve estar se perguntando o que ele quer dizer com isso. Vou explicar. Precisamos compreender que, de um modo geral, Deus é o nosso protetor. É Ele que nos protege e guarda de todos os males dessa vida. Porém, pode ser que alguns dos males mencionados nesse salmo venha a atingir um cristão, quando a santa providência divina desejar. Mas você pode se perguntar, como Deus poderia desejar que algum mal sobrevenha sobre um de seus filhos? Bom,
É aqui que quero que compreenda. As Escrituras não escondem de nós que muitos santos foram acometidos de enfermidades e alguns deles morreram em decorrência delas. Posso citar o profeta Eliseu, que ficou enfermo e morreu em decorrência de sua enfermidade. Também Jó, que sofreu de uma enfermidade terrível, mas depois foi milagrosamente restaurado. Então, podemos concluir que Deus é poderoso para nos guardar e livrar, mas não devemos esquecer que seus eternos e benditos propósitos é que prevalecerá em nossas vidas. Com isso, devemos nos lembrar do salmo anterior e nos manter humildes diante daquele que tudo conhece. Amém? Bom, vou dividir esse salmo em duas partes. A primeira fala sobre a proteção do Senhor, e encontramos desde o versículo 1 até o 13. A segunda fala sobre o compromisso do Senhor, e encontramos desde o versículo 14 até o 16. O salmo inicia com a descrição de Deus como Altíssimo, trazendo para nós a realidade de que o Senhor, que será exaltado neste hino, era o mesmo que foi adorado entre os patriarcas, pois esse título foi primeiramente utilizado por eles. E isso nos introduz na certeza de que podemos confiar nele como um seguro lugar para descansar, pois possui o poder supremo. Na continuidade, no versículo 2, somos lembrados que ele pode ser uma segurança inabalável, pois além de ser um refúgio, também é uma fortaleza, ou seja, ninguém poderá entrar nesse refúgio sem que seja autorizado por Deus, o Onipotente. Neste lugar de segurança, nós podemos ter plena confiança que além de estarmos livres de assaltos de inimigos conhecidos, também estaremos livres de inimigos que se infiltram em nossas vidas, se fazendo de amigos, somente com o desejo de nos destruir, como uma armadilha para se pegar passarinhos, como está escrito. As pragas e males que sobrevêm sobre os rebeldes não nos atingem, pois neste mesmo refúgio estaremos livres de enfermidades que servirão para a punição dos rebeldes. Só por estarmos confiantes em nosso Deus, ele nos cobre com sua proteção inviolável. Nenhum de nós que confiamos nele ficaremos sem proteção. E essa é a ideia de escudo Brokel. Pois quando confiamos nas verdades de Deus, somos protegidos em todo o nosso redor pelo seu escudo de proteção individual. E não precisamos temer quando as pragas estiverem assolando a todos os que não servem a Deus. Ainda que estas pragas sejam parte de nossa realidade, assim como a noite e o dia fazem parte da nossa realidade, não seremos atingidos pelo terror, pois veremos que muitos cairão bem próximo de nós, mas seremos guardados pelo sábio protetor. E se nos mantermos fiéis às palavras de Deus, mesmo diante de muitos males, ele dará ordem aos anjos para nos livrar e guardar de qualquer situação inesperada, e teremos cada vez mais confiança para agir em plena certeza de que estamos com a garantia de vitória, por vivermos em constante pensamento de necessidade da dependência do refúgio e proteção do Senhor. O salmista encerra com a declaração de que nós que confiamos nesse refúgio podemos descansar no compromisso divino, pois ele mesmo garante um alto lugar de segurança, onde somos atendidos e recebemos longevidade de vida e ganhamos a salvação como resultado da nossa confiança no esconderijo do Altíssimo e de seu compromisso com todos que nele confiam. No Salmo 92, como já adiantei para você, traz uma certa conclusão dos dois últimos salmos. No início, o salmista nos incentiva a louvar a Deus, o Altíssimo, porque ele recebe essa atitude com prazer, de modo que por este louvor nós anunciamos as suas grandes obras de fidelidade, utilizando a voz e os instrumentos de corda, no nosso caso, com todos os instrumentos musicais atuais, e com esses devemos anunciar as grandezas da fidelidade de Deus. Mas só exaltam a Deus com louvor aqueles que realmente reconhecem suas grandes obras de fidelidade e nelas se alegram, enquanto os infiéis recebem de Deus a reprovação e são entregues à punição, ainda que sendo em quantidade imensa nesse mundo. Os poucos que exaltam a Deus com louvores e confiam em seu ser como refúgio, recebem poder para vencer os males da vida e contemplam a derrota daqueles que desprezam tanto a Deus quanto aqueles que o adoram. A certeza de que somos de Deus é que nos sentimos realizados em exaltar a grandeza de seu ser e louvar seu nome diante de todos. Assim seremos guardados e veremos o mal que virá sobre todos os que nos odeiam, por causa de nosso amor por Deus e por sua palavra.
O salmista encerra o salmo nos declarando a verdadeira recompensa que teremos em confiar no ser de Deus em todo o tempo, pois o próprio Deus se encarregará em nos proporcionar vida longa e boa velhice, para continuarmos anunciando seu grande poder e suas poderosas obras de fidelidade. Observe, portanto, que esse salmo, resumidamente, nos ensina sobre a bênção do refúgio eterno, que é Deus no Salmo 90, e a bênção da proteção divina sobre aqueles que nele confiam, como descreve o Salmo 91. Assim concluímos nosso primeiro dia de exposição do quarto livro dos Salmos. Pela meditação dos Salmos de hoje, posso te dizer, sem medo de errar, que não vale a pena deixar seus melhores pensamentos de um bom compromisso com você mesmo dominar suas intenções de parar de confiar em Deus e em seus bons propósitos, por mais incompreensíveis que esses propósitos divinos possam parecer. Digo que você precisa lutar em decidir confiar em Deus e se manter firme no refúgio que tem abrigado muitos heróis, que não foram muitas vezes aplaudidos neste mundo, mas que hoje estão desfrutando da mais graciosa e bendita vida nos braços da eternidade. Siga o plano, siga as Escrituras, siga Jesus e seus preciosos ensinos, pois neles teremos segurança para hoje e para sempre. Até amanhã, querendo Deus.